Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos. Para mais um vídeo, você está no Boa Noite Gigante, o último vídeo desta terça-feira e é claro, cheio de informações importantíssimas do nosso Gigante da Colina. Vamos falar sobre a partida da próxima quinta-feira contra o Sampaio Corrêa em São Januário, falar inclusive também sobre saída do meio-campo chileno Carlos Palacios, que vem sendo alvo de vários clubes do futebol chileno, Colo-Colo, Universidade Católica, hoje se interessam pela contratação do meio-campo e a gente, é claro, vai trazer todos os detalhes desta situação, se ele sai, se ele fica, até porque o próprio jogador se posicionou sobre isso, e vamos falar também sobre esporte e STJD. Pois o Supremo Tribunal de Justiça Desportivo marcou a data do julgamento para toda aquela confusão que aconteceu no domingo retrasado na Ilha do Retiro. E ontem, segunda-feira, diretores do esporte se posicionaram e estão querendo de qualquer maneira inverter a situação. Sim, se ausentar da responsabilidade, se ausentar da culpa e culpar o Vasco da Gama por todo o ocorrido naquele domingo. Chega a ser brincadeira o que vem acontecendo no tribunal e dentro, no caso da sede da diretoria do Esporte Clube do Recife. Mas a gente vai explicar toda essa situação e é claro, como eu sempre faço aqui antes, quero dar as boas-vindas a você, torcedor vascaíno, que está chegando aqui ao nosso canal pela primeira vez. Atualmente estamos com 70.972 inscritos e a nossa meta é hoje ainda chegar aos 71 mil. Para isso precisamos demais da sua ajuda, então aqui embaixo, onde tem o botãozinho inscrever-se, aperte nele e se inscreva no nosso canal, pois a sua inscrição será importantíssima para o nosso crescimento. Lucas, você já tem 70 mil, a minha inscrição será realmente importante? Sim, a sua inscrição será essencial, então por favor, no botãozinho inscrever-se, aperte, se inscreva, deixe também o seu like, o seu joinha, o seu gostei, pois ele é essencial para fazer com que o nosso vídeo chegue a cada vez mais torcedores vascaínos e principalmente ative o seu sininho de notificação e deixe aí o seu comentário sobre o que você vem achando desse posicionamento do Supremo Tribunal de Justiça Desportivo sobre esse julgamento e também por parte da diretoria do Esporte Clube do Recife. Tranquilo, rapaziada? Mas é claro, vamos que vamos, né? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco. E antes de entrar aí na situação sobre Carlos Palacios, falar também sobre julgamento no STJD, quero só trazer uma informação importante para vocês que é sobre 777. A gente já vem informando a vocês há alguns vídeos que 2 representantes da empresa norte-americana estarão na quinta-feira em São Januário, sendo eles o diretor da 777, Juan Ciniegas, e também o head de operações da empresa americana, Nicolas Maier. Eles chegarão ao Rio de Janeiro entre amanhã, no caso quarta-feira, e quinta. Vão ficar poucos dias, inclusive aqui na cidade de Carioca. Devem deixar o Brasil no próximo sábado já, devem ficar aí 2 a 3 dias. E entre as pautas das reuniões, a principal delas está na licitação do Maracanã. A gente vai fazer um vídeo explicando completamente a situação da licitação, que vai muito além de apenas administrar o estádio Mário Filho. Vai também, é claro, de buscar receitas e vai também, principalmente, a colocar as partidas do Vasco no Maraca, porque o Vasco quer e vai passar por um processo de reformulação. Então, para que esse processo de reformulação de São Januário aconteça, será necessário que o Vasco mande as suas partidas em outro estádio. E esse estádio será o Maracanã. Mas isso a gente vai deixar para trazer em outro vídeo, vamos preparar um vídeo só para isso, esclarecer a você dessa situação que é muito mais importante do que você imagina. Sobre Carlos Palacios, temos informações também importantíssimas sobre o meio-campo chileno, que nesta temporada foi contratado pelo Gigante da Colina e assinou um contrato com o Vasco até abril de 2025. Nestes últimos meses, a imprensa chilena, no caso a imprensa que tem aí local do Carlos Palacios, já que o próprio é um meio-campo chileno, noticiou o interesse de um grande clube do Chile na contratação do meio-campo, no caso o Colo-Colo. Palacios, que hoje nesta temporada com o Vasco tem 23 partidas, sendo apenas 4 como titular, 19 sendo utilizado como reserva, 1 gol marcado e 1 assistência, soma no total 658 minutos em campo. E a partir disso, desse interesse por parte do Colo-Colo, foi aí um grande questionamento no meio da torcida vascaína. Caso o Colo-Colo se interesse a fundo pelo Carlos Palacios e queira comprar o jogador, quanto será que o Vasco pode ganhar, né, por esta venda? E o Torcedores.com, uma página muito conhecida aí na internet, apurou a situação e descobriu que o valor da multa rescisória para do Carlos Palacios, para o exterior, é do valor
de 5 milhões de dólares, algo em torno aí dos 26 milhões e meio de reais. E para o mercado interno, no caso, se algum clube do futebol brasileiro quiser comprar o Carlos Palacios, o valor é o dobro, 10 milhões de dólares, algo em torno aí dos 53 milhões de reais. Lucas, está confirmado que o Palacios vai sair? O Vasco vai ganhar essa grana, os 26 milhões de reais, caso realmente isso venha a ser concretizado? Então, torcedor, ainda não. Não está concretizada uma saída do Carlos Palacios, nem por parte do Vasco da Gama, nem por parte do próprio atleta. Alguns meses atrás, uma entrevista dada pelo próprio meio-campo deu a entender que ele estaria insatisfeito no Vasco da Gama e uma venda realmente poderia acontecer. Mas ele inclusive falou sobre isso no próprio sábado após a partida contra o Criciúma, em uma entrevista à imprensa chilena. O Carlos Palacios deixou muito claro que está muito contente no Vasco da Gama e nega inclusive qualquer cogitação de sair do Vasco. Ele voltou a falar do Colo-Colo, que realmente é um clube do futebol chileno, um dos maiores do Chile, se não o maior, e esclareceu que há sim aí uma conexão, um elo muito forte de ligação entre o chileno e o Colo-Colo, por ser o seu clube de infância, ser o clube em que o seu filho torce no Chile. E tudo isso, de certa forma, encanta uma proposta aí do Colo-Colo em cima do jogador e o interesse também do clube chileno. Mas ele deixou bem claro que hoje está focado no Vasco e disse assim: o Colo-Colo é um tema à parte. Estou aqui no Vasco, focado. Desde menino sempre pensei em jogar no Colo-Colo. Isso dependeria de várias circunstâncias, mas estarei sempre disposto a escutar, o Colo-Colo por um tema pessoal da minha família. Meu filho é torcedor desde pequeno, mas estou aqui muito contente. Se dei a entender que queria sair daqui ou algo assim, não era isso. Disse só que sempre estaria disposto a ouvir o Colo-Colo. Estou muito contente aqui. Essas foram as palavras do meio-campo chileno Carlos Palacios, ou seja, ele deixou de fato algo aberto, mas esclareceu que está muito feliz no Vasco da Gama e qualquer informação que circulou nesses últimos meses, ou até as falas do próprio que deu a entender isso, não está correta. Ele quer ficar no Vasco, tem um projeto ambicioso da SAF no Clube de Regatas Vasco da Gama e que poderá ser importantíssimo para o futuro da sua carreira, até realmente para um retorno, à seleção chilena do meio-campo Carlos Palacios. Mas antes de a gente entrar no assunto sobre o julgamento do STJD, notícias essas importantíssimas a você, torcedor vascaíno, quero dar um recado do nosso amigo e parceiro Hipstore. Então, se liga aí e depois volta pra gente complementar o nosso conteúdo. Se aí que está nos assistindo gosta de futebol, ou aliás, é um amante do Clube de Regatas Vasco da Gama, então não perca a oportunidade que o canal do Gigante Vasco vai te dar. Pois em parceria com a Hipstore, estamos aqui anunciando os produtos de muita qualidade desta marca que é a nova amiga do nosso canal. Aqui ao lado está aparecendo aí para vocês as camisas do nosso Gigante da Colina. Camisas essas de muita qualidade e num preço bastante em conta. Você pode achar camisas no valor de 100, dependendo se você conseguir comprar em muitas quantidades, até R$80 está saindo a camisa do nosso Vascão. Então não perca, volto a repetir, essa oportunidade. Vista a Hipstore e sinta-se um craque. Parceira e amiga do canal do Gigante. Link na descrição e no comentário fixado, e a loja é lá na outra rede social que está aparecendo aqui embaixo para vocês. Volto a repetir, vista a Hipstore e sinta-se um craque, parceira e amiga do canal do Gigante Vasco. Então, como vocês viram aí, vista a Hipstore e sinta-se um craque. Não perca tempo, corre lá e realmente vista as melhores camisas de vários clubes do futebol mundial. Sobre julgamento do STJD. Sim, torcedor vascaíno, temos novidades sobre isso. A primeira sobre elas é que está marcado, o julgamento será no dia 3 de dezembro. Além, é claro, do Sport, que será julgado, o Vasco da Gama, com Raniel e Luiz Henrique, também serão julgados pelo Supremo Tribunal de Justiça Desportivo. Lembrando, o julgamento no dia 3 de dezembro, um mês após o término da Série B do Campeonato Brasileiro. Lucas, o que você acha sobre isso? Sinceramente, um absurdo. Esse julgamento era para acontecer o quanto antes, até para o Vasco saber o que vai acontecer, se o Sport vai perder pontos, se o Sport não vai perder ponto. E imagina, chegando no dia 3 de dezembro, o Vasco dentro da competição acontece um desastre, não sobe, perde para o Ituano aí, na última rodada, perde para o Sampaio Corrêa, o Ituano consegue ganhar os dois jogos, e no final de tudo o Vasco acaba fora da tabela, e aí chega lá no dia 3 de dezembro, o Sport consegue perder pontos e o Vasco ganhar a pontuação. Ia dar uma ideia aí de tapetão muito forte, Então é uma situação complicada. Esse julgamento poderia ser podia ser adiantado ao invés de ser adiado
lá para dezembro, onde a Copa do Mundo já começou, mas enfim, o STJD optou por isso e ele será realizado nesta data, foi confirmado nesta tarde de terça-feira. Rapaziada, só passando aqui para fazer uma errata, porque durante o vídeo eu acabei falando que o julgamento aconteceria no dia 3 de dezembro. Porém, não é nesta data. O julgamento ocorrerá no dia 3 de novembro, ou seja, na próxima quinta-feira. Quinta-feira que vem estará acontecendo esse julgamento no STJD, que vai julgar toda aquela invasão de campo entre Vasco e Sport. Tanto pelo lado do Sport, com perda de mandos de campos, com perda de pontos, quanto também pelo lado do Vasco, com a suspensão do Raniel e do Luiz Henrique. Esse julgamento acontecerá na quinta, dia 3 de novembro, e o Vasco jogará no domingo, dia 6, contra o Ituano. Ou seja, o Vasco já pode, mesmo diante de uma derrota quinta-feira, nesta quinta, para o Sampaio Corrêa, e também de uma vitória do Ituano sobre o Londrina, dependendo do que acontecer nesse julgamento no dia 3, o Vasco pode, mesmo diante de todo esse ocorrido na próxima rodada, chegar para jogar contra o Ituano com acesso garantido pelo tribunal, porque em caso, é claro, de decreto, de julgamento, em que o Sport tem que perder os pontos e o Vasco ganhar os 2 pontos daquela partida contra o Sport na ilha, automaticamente o Vasco ganha mais 2 pontos na tabela e já matematicamente está classificado à elite do futebol brasileiro. Então, só para explicar essa situação para vocês, julgamento marcado, quinta-feira que vem, dia 3 de novembro, o Vasco joga dia 6 contra o Ituano e muitas águas ainda irão rolar, e fica com o restante do vídeo, porque teve VP do Sport se posicionando sobre isso, é um posicionamento importantíssimo aí a todos vocês. Sobre esse julgamento marcado, o Rodrigo Guedes, que é o vice-presidente jurídico do Sport, se posicionou. Ele disse que a intenção do Sport Clube do Recife neste julgamento é obter uma decisão justa e se baseia em outros acontecimentos semelhantes. Sobre isso ele diz assim: o clube já vem estudando a denúncia, temos conhecimento de julgamentos de fatos similares que ocorreram no Brasil. É apresentar a defesa, recursos, defender os interesses do esporte para que ao final seja alcançado um julgamento justo. E a partir disso a gente vê os pontos que o Sport Clube do Recife vai abordar neste julgamento. E são 3 principais. A primeira, a tentativa que hoje o Sport está tentando de ajudar a polícia e ao próprio STJD, fazendo algo em torno de uma força-tarefa. O que seria isso? Remediar os efeitos da tentativa de invasão por parte de alguns torcedores do Sport Clube do Recife, da Ilha do Retiro, tentando aí trabalhar junto às autoridades de Recife para prestar auxílio. Inclusive, as 7 pessoas que invadiram, algumas das 7 já foram autuadas, e o trabalho de identificação dos agressores está a cargo das autoridades competentes, mas contando com o auxílio do Sport Clube do Recife, com algumas câmeras de segurança da Ilha do Retiro. Ou seja, o esporte está se colocando à disposição para tentar tirar um pouquinho do foco de si. Outro ponto é a tentativa de dizer que não houve uma invasão efetiva. Sim, exatamente. O portão foi arrombado, bombeira foi agredida, jogadores de esporte tiveram que tirar atletas de dentro de campo, mas segundo o clube não houve uma invasão efetiva. Pois um ponto considerado importante, pela diretoria do Leão é a ação da polícia militar. Sim, segundo eles acreditam que com relatórios disponibilizados pela própria organização, a tentativa de invasão durou pouco mais de 1 minuto. E para quem acompanhou a partida sabe muito bem que não foi apenas isso. Inclusive, segundo a própria diretoria do esporte, foi contida rapidamente essa invasão e apenas um torcedor conseguiu chegar mais perto das 4 linhas, sendo que não houve a tentativa, segundo eles, de invasão total dos torcedores dentro de campo, o que é algo também completamente equivocado. A gente viu que houve a invasão de um torcedor dentro das 4 linhas e não apenas a tentativa, mas como o sucesso por parte de um torcedor, a ponto de jogadores do esporte terem que tirar o torcedor aí, no caso, de dentro de campo. Então, o esporte se equivocou já, na minha opinião, sobre isso, porque houve sim uma tentativa e um sucesso, um êxito de invasão por parte de torcedores do esporte. Esse mesmo documento, inclusive, atesta que as autoridades garantiram a segurança que que era necessária, para que a partida continuasse, o que, na minha opinião, não é verídico. E o último ponto é dizer que os atletas do Vasco não ficaram trancados no vestiário. O Sport Clube do Recife vai tentar colocar outra versão aí, na decisão, no caso na súmula, na decisão do Vasco da Gama, dizer que o esporte tentou aí a todo momento dar a segurança ao Vasco da Gama e na tentativa de desmentir, no caso, a posição do Vasco sobre isso, que o Vasco teria ficado encurralado durante o vestiário. Segundo o esporte, isso não
aconteceu. E para isso, o Departamento Jurídico do Esporte Clube do Recife vai reunir algumas imagens que mostram um ambiente controlado no entorno do local e com a presença de um carro de polícia e de seguranças particulares disponibilizados pelo próprio time a favor do Vasco da Gama, inclusive na saída do ônibus da delegação rumo ao hotel. Ou seja, 3 pontos. A ajuda do esporte à polícia ali, né? No caso, a ajuda do esporte às autoridades. O outro ponto é a tentativa de dizer que não houve uma invasão efetiva. E o terceiro ponto é a tentativa de dizer que os atletas não ficaram trancados no vestiário e o ambiente estava controlado da Ilha do Retiro. Completamente inacreditável o posicionamento por parte do Esporte do Recife e o medo que eles têm de fato perder ponto, pois o esporte foi denunciado em 3 artigos do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, o artigo 205, 211 e 213, e também foram denunciados nos artigos 19 e 20 do RGC, Regulamento Geral de Competições da CBF. Sendo assim, o esporte pode perder mando de campo de 1 a 10 jogos, ser multado no valor de 100 até 100 mil reais e também perder os pontos da partida contra o Vasco da Gama. Isso é um medo, isso é um temor. O esporte vai tentar de tudo, até criar casos, criar aí novelas para justificar o feito, aquele absurdo que aconteceu no domingo retrasado dentro da Ilha do Retiro. Deixe a sua opinião nos comentários, a gente trouxe todos os detalhes, todas as informações para vocês e contamos agora com a sua inscrição, com o seu like, com o seu compartilhamento e principalmente com o seu comentário aqui embaixo sobre o que você achou desse absurdo que a postura, né, de fato, da diretoria do esporte sobre esse assunto. Volto a repetir, conto com a sua inscrição, a gente quer muito chegar hoje até os 71 mil inscritos e para isso precisamos de você. Então se inscreva e ajude o nosso crescimento. Esse foi o vídeo, um grande abraço a todos, muito obrigado por ter ficado até o final e é claro, como eu sempre falo aqui no canal, saudações Vasco!